Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos nós aqui, eu e o Pedrinho, Opa. após o vendaval, fazendo o rescaldo. Exatamente. Né? Exatamente. Dia 7, hoje que dia é 9, né? Hoje é dia 9. Dia 9. Dia 7 a gente esteve lá, vocês devem ter visto. E, bom, eu quero dar alguns números aqui. O Calça Justa falou que tinha 125 mil na Paulista. Eu tenho a dizer o seguinte: ou ele é ruim pra cacete de matemática, ou é um débil mental, ou as duas coisas. É isso aí. Tá? Eu estive lá, eu vi, com esses olhos. Então, vocês podem ter certeza, mais de 1,5 milhão tinha na Paulista, tá? E só na Paulista. Agora eu vou dar um número mais importante para vocês, antes do Pedrinho começar a falar. Vou pedir para vocês que cliquem e compartilhem agora no meio, que eu estou aprendendo com a concorrência, que é o seguinte: a gente tem que pedir que é para elevar o número de pessoas que se inscrevem e assistem o programa, para a gente poder, para vocês poderem saber das coisas, porque a televisão não diz. Não diz nada. Pois a televisão não diz. Ó, esse número, vocês dêem um desconto para mim, porque eu com a idade, a informação é tanto que algumas coisas eu esqueço. Então, eu sou que nem o calça apertada. Só que eu não quero falar bobagem. Eu vou falar e vou dizer que vocês podem checar esse número. Mas o que me espantou é que parece que, eu não sei se foi a Polícia Federal ou quem foi, que calculou no Brasil inteiro, nas manifestações, e aí tem a dúvida. Eu não me lembro se foi 80 milhões de pessoas que saíram às ruas nesse 7 de setembro, ou se foi menos. Eu vi esse 80 em algum lugar. Mas o que eu tenho certeza absoluta, porque isso eu não esqueci, é que quando eu vi, fiquei chocado, porque eram milhões a mais do que votaram no nosso Bolsonaro. Tá? Então, está dito, tá? O recado está dado. E eu vou até usar as palavras de uma pessoa que infelizmente eu não conheço pessoalmente, mas gostaria muito de conhecer. José Carlos Setúbal. Ele às vezes fala lá no Terça Livre, do Alan Santos, e ele falou uma coisa que é muito importante, que esses carinhas, essa pouca gente que está criando toda essa confusão no Brasil, e aí eu falo, Lira, Rodrigo Capacho, vocês já perceberam? É quase igual. Rodrigo Capacho, que é Capacho, claro, lá do STF, o pessoal, aqueles 11 lá, Urubu, os governadores de vários estados. Essa pouca gente tem um patrão. E nós, povo brasileiro, somos uma senzala isenta de cor, branco, preto, amarelo, o que seja. Vermelho. Tá, todo mundo é a senzala deles. Eles têm um patrão que está cobrando e eles estão enlouquecidos porque eles perceberam que a senzala saiu para a rua. Exatamente. E mostrou a força. Agora, para complementar isso e deixar o Pedrinho falar, explicando um pouco o que está por trás disso, qual é a força que move esses carinhas, quem paga para eles fazerem isso, quem paga a imprensa vendida, que mente os números, que fala mal de um presidente que é o melhor presidente que a gente teve no Brasil últimos, já teve, sei lá, 200, 300 anos, da República para cá, da República para cá é o melhor. E é o que tem mais reconhecimento popular. Tá? E isso porque está fazendo coisas, fez um monte de coisas. Quem ganha com isso, por exemplo, ontem, depois do dia 7, a Bolsa mergulhou. Bom, quando a Bolsa mergulha, vocês devem saber, melhor que todo mundo, que o pessoal aproveita para comprar. A Petrobras baixou um monte de pontos, os caras estão comprando que nem louco, e os caras lá de fora ganhando dinheiro e a gente entrando no buraco. A Bolsa vai voltar a subir, vocês tenham certeza. Mas então, para explicar quem está por trás, quem comanda, quem tem os fios dos títeres, Pedrinho, a palavra está contigo, enlighten-nos. Eu quero fazer uma retrospectiva histórica muito breve. Já houve várias tentativas de dominação mundial, certo? Talvez a mais antiga, a mais perigosa para nós ocidentais, tenha sido as invasões persas na Grécia, né? E se não fosse as duas batalhas no mesmo ano, a Batalha das Termópilas e logo depois a Batalha de Salamina, não existiria civilização ocidental. Né? Me permite fazer uma parte? Claro. Se vocês não conhecem essa história, recomendo, assistam um filme, porque filme é mais fácil do que ler, tá? Chama-se 300 de Esparta, maravilhoso, e as Termópilas,
Salamina. Salamina, que foi uma batalha marítima. Naval. É isso e tem um filme de um e um filme de outro. Vocês não, depois, vendo o filme, vocês vão ter vontade de ler e daí vocês vão aprender mais, porque o filme é um pouco fantasiado, mas de qualquer maneira é bom. Segue, Pedrinho, por favor. Depois, nós tivemos, que praticamente dominou todo o mundo civilizado na época, o Império Romano, tá certo? E pulando alguns séculos até o mais recente, tivemos a tentativa do Gengis Khan, que quase que domina a Europa Ocidental inteira, tá certo? Ainda na Antiguidade, Alexandre da Macedônia, Alexandre o Magno, não esse outro travestido de casca de uva, né? Deixa para lá. Bom, então, Amsterdã. exatamente. Agora, nos últimos 250 anos, mais ou menos, nós temos a dominação do Império Britânico, tá certo? Que, com poucos soldados, dominaram a Índia inteirinha, por obra do Lord Clive, quem quiser estudar a história dele. Na época, é o império onde o sol nunca se punha. Que chegou ao seu auge depois da vitória de Waterloo, né? Onde eles derrotaram Napoleão Bonaparte. Bom, nessa ocasião, um antigo contador do príncipe do Liechtenstein, um tal de Nathan Mayer Rothschild, certo? Passou a coordenar os interesses como um vaso comunicante de todas as monarquias europeias, né? Que passaram a mandar no mundo nesses últimos 250 anos. Tá? Então eu vou dizer só algumas coisas. No auge do prestígio da Inglaterra, por volta de 1850, 60, a elite britânica fundou The Fabian Society, o nome em homenagem ao general romano Fábio, que tinha o apelido de Cunctator, porque ele era o contemporizador. Negociador. Então ele comia pelas beiradas. Foi uma antecipação boa tradução. De muitos séculos do Gramscismo. Tá? E a Sociedade Fabiana, que é mais antiga do que os escritos do Gramsci, discutiu e fundou essa associação, que por coincidência o símbolo é um lobo vestido pele de cordeiro. Só isso. Se vocês têm curiosidade, coloquem lá na internet, Fabian Society, e na Wikipédia vai aparecer o logotipo. Exatamente. O logotipo é um lobo com uma pele de cordeiro em cima. Quer dizer, são tão cara de pau que até no logotipo eles tiraram o sarro da gente. Tiraram o sarro da gente. Bom, aí, por volta de 1913, ou exatamente 1913, os que estavam iniciando essa empreitada, entre aspas, da nova ordem mundial, conseguiram duas façanhas. Tomar do governo americano, do Tesouro americano, o direito de imprimir o papel moeda que circula nos Estados Unidos. Que passou a ser impresso pelo bancos privados. Pelo Rothschild. Exato. Em última, ele é que é o controlador dos vários Estados Unidos. Federal Reserve Banks. Só complementar uma coisa, que é informação que eu acho que é válida e importante. O Kennedy foi o primeiro a se dar conta disso aí e tentou mudar a moeda, começar a imprimir a moeda lá. Aí mataram ele. Bom, exatamente. Bom, e no mesmo ano fundaram o Instituto Tavistock, com o dinheiro do Duque de Bedford, que para prestigiar o filho mais velho e herdeiro dele, que, por cortesia da sociedade inglesa, usa o segundo título menos importante do pai, que é Marquês de Tavistock. Então eles criaram o Instituto Tavistock, cuja primeira missão foi convencer a população inglesa da necessidade da Inglaterra entrar na Primeira Guerra, tá certo? Bom, depois disso ele existe até hoje e criou vários tentáculos, como um polvo, né? Criaram a Escola de Frankfurt. Eu vou acrescentar uma coisa aqui, porque a Primeira Guerra foi de 1914 a 18. Em 18 foi a Revolução, quer dizer, na verdade a Revolução foi em 17, era isso que eu ia corrigir. No final de 17, ela começou no começo de 17, no final de 17 é que ela realmente finalizou. Mas nesse momento foi com a volta do Lenin para a Rússia,
num trem carregado de ouro inglês, Exatamente. que financiou a Revolução Bolchevique. Exatamente. Então, vocês verem como é que a coisa funciona. Como é que a coisa acontece. Sendo que então o rei da Inglaterra era primo irmão do czar da Rússia. Ah, sim, Nicolau II, que se ferrou, foi assassinado. Não, a família brutalmente toda foi uma chacina da família imperial russa, etc. Bom, mas aí vieram os braços. Escola de Frankfurt, cuja missão principal era liquidar a juventude. Então, criaram uma música que as pessoas não podiam mais conversar, com base em estudos do Schoenberg. Depois vieram os outros teóricos, o Theodor Adorno, que criou os Beatles também, que ainda tinham alguma melodia, mas num nível que você não podia conversar. Depois o Marquise, Erich Fromm e todos esses outros senhores muito bonzinhos, que foram os, entre aspas, mestres do Paulo Freire, que liquidou a juventude brasileira. Nós vamos demorar 30 anos para recuperar. Você falou em música, como esse programa é cultura hoje, mais do que nunca, eu quero lembrar uma coisa, que na época, logo após a Revolução Russa, já estabelecido o governo bolchevique, eu não lembro o nome do cara, mas era o cara que era encarregado das artes e música, etc. Tal, reuniu alguns músicos para explicar que música boa, a única música boa, porque ele era contra Shostakovich, contra o do Pedro Lobo, como é que é o nome? Agora me foge. Petrofiev, não? Prokofiev, que eram músicos conhecidos e aclamados mundialmente, mas eles faziam uma música que não comportava dentro das diretrizes do partido. Então o cara explicou o seguinte, que música boa era só a música que podia ser cantarolada com a boca fechada. Então, essa é a música boa. Qualquer música que saísse desse padrão de cantar com a boca fechada, por trás disso tem uma coisa que vocês vão sacar. O que é o comunismo? É a boca fechada. Exatamente. Você não tem direito a falar e ter Nada, opinião. Exatamente. Segue, Pedrinho. Bom, Desculpa interromper. não, mas imagine, então, esse senhor Rothschild começou a financiar os dois lados em guerra, a Inglaterra e a França napoleônica, porque dinheiro não tem cheiro, não tem escrúpulo. Que nem o Banrisul no Rio Grande do Sul que financia o Colorado, que é o time, o Internacional de Porto Alegre, e o Grêmio, os dois maiores. Ganhou um, ganhou outro, eles estão bem. Ele está na camiseta, exatamente. É isso. Bom, e aí, o que aconteceu? Essa dinastia, no auge do início do poder, tinha 5 filhos, né, de um mesmo senhor. Acho que esse N.M. Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, que ele mandou um para cada praça financeira importante de então. Um para Londres, um para Paris, outro para Nápoles, outro para Viena, e o outro ficou na cidade de origem, que era Frankfurt. Daí vem o logotipo, já que a gente falou do logotipo. Exatamente, que são as 5 flechas atadas. Né? Uma flecha para cada... Para cada ponto. Né? Para cada alvo, vamos dizer assim. E eles vêm sempre com a tecnologia de sucessão que as monarquias europeias têm. Em cada geração, ele sempre escolheu o melhor para ser o comandante do grupo. Então, tivemos vários senhores Rothschild com o comando das operações em determinado momento. Se eu não me engano, os últimos que eu me lembro foi o senhor Evelyn Rothschild, depois o Jacob Rothschild, que parece que está vivo ainda, depois o senhor David Rothschild. Esse tinha um poder tão grande que, para chocar os outros, casou-se com uma princesa italiana da família Aldobrandini, que deu um papa para a Igreja Católica e vários cardeais, tá? E no contrato de casamento ficou estabelecido que o filho, que ela se converteria ao judaísmo, para o filho nascer de mãe judia. Porque senão não é judeu. Exatamente. E ele concordava que as filhas fossem criadas na religião católica, tá? Ou seja, Geschäft, bom negócio para um... Exatamente, é isso aí. Só que parece que o filho não é um homem brilhante. Por acaso chama-se Alexandre também. Esse nome está muito em voga. Está muito em voga. Bom, então, pela primeira vez em séculos, pelo menos 2 séculos, eles vão ter que escolher um gerente geral, um administrador de fora da família. Tá? No momento,
parece que o Chief Executive Officer do NM Rothschild & Sons, que é o nome oficial do banco mais antigo, mais importante, é um português. Né? Então, um amigo meu, muito gozador, falou assim, agora eles vão ver o que é bom para todos. Exatamente. Né? Bom, e aqui no Brasil, eles tinham dois endereços, um oficial, aqui no prédio, na esquina da Faria Lima, com a Gabriel Monteiro da Silva, prédio bonito, acho que chama-se São Paulo. E um outro, onde eles faziam as operações que não queriam ser escrutinadas, na Rua Jacarezinho, tá? Então, walking distance do prédio oficial para o prédio onde era... Não oficial. Não oficial, exatamente. Bom, mas mais recentemente, eles conseguiram vários aliados no mundo inteiro. Nos Estados Unidos da América, conseguiram, entre outros, Rockefeller, Carnegie. Sim, são os caras que manejam a economia, que são dos bancos que conformam o Federal Reserve. Todos estão debaixo da mesma... E por coincidência, todos são do Partido Democrático. Todos. Então, isso explica o porquê da necessidade absoluta da fraude para derrotar o de Trump. Colocar um débil mental na presidência Exatamente, que dorme na frente do embaixador, do novo primeiro-ministro de Israel. Exatamente. Bom, e aqui na América do Sul, o lugar-tenente é o senhor Jorge Soros, que me parece, isso os senhores, por favor, confirmam, casado com uma senhora Rothschild. Eu acho que exatamente. é. Bom, e que na Argentina tinha uma empresa chamada IRSA, IRSA. E aqui no Brasil foi sócio da Cirela, que é uma construtora conhecida aqui, enfim. E o melhor de todos, existe na internet, é só procurar, uma fotografia do Jorge Soros, junto com uma outra senhora, que eu não sei se é a senhora dele, Fernando Henrique, com a atual namorada ou senhora, depois da morte da dona Ruth, de uma outra jovem senhora chamada Ilona Zasbo, tá? Sim, essa é a chave. Que, muito bonita, dizem que o Sérgio Moro se encantou por ela, chegou a dar um cargo no Ministério da Justiça, e que talvez através dela teria chegado um pedido do senhor Jorge Soros para ele gravar clandestinamente uma reunião de Estado. Aquela reunião que vocês viram. Exatamente, que foi uma facada nas costas do Bolsonaro, tá certo? Uma facada que acabou ajudando. Ajudando, exatamente. Mas no momento... a gente fala e a gente prova. Exatamente. Nós temos provas. No momento, fotos. Quem é... Deixa isso eu aí. segurar e você fala. Isso. Esse carinha, dá o nome. Aí é o diretor da fundação do Jorge Soros, chamada Open Society, para a América Latina. Ele chama-se Pedro Abramovay. E os senhores vão na Wikipedia e procurem lá, para não acreditar na... Aqui eu acho que se vocês ampliarem dá para ler. Exatamente. Em todo caso, eu vou ler um pouco aqui. É um advogado brasileiro formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, foi secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e ocupou a Secretaria Nacional de Justiça do Governo Federal. Foi diretor de campanhas do site de petição Avaz, aquele site que você participa lá e você assina e não sabe quem é. É daqui, ó. Exato. Avaz entre março de 2012 e julho de 2013. Além de professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, FGV, entre fevereiro de 2011 e agosto de 2014. Então, essa é a peça... O pai dele, isso peço que os senhores chequem também, era um terrorista que foi, durante a Revolução, se abrigar a Lures, tá certo? E eles têm um ódio. Para ir para Lures precisa passaporte? Não sei. E essa é uma outra notícia. Essa notícia aqui é importante. Eu vou ler para você. Foi antes da eleição de 2018. Sob Bolsonaro, isso aqui quem falou foi o Pedro Abramovay. O carinha que te mostrou para vocês. Sob Bolsonaro, PF vai voltar a ser polícia de perseguição de adversários, diz Pedro Abramovay. Tá aí. Essa é a figurinha que está junto com o Jorge Soros. Para vocês entenderem, todo esse pessoal, Lira, Capacho, Rodrigo Capacho, não é Pacheco, Rodrigo Capacho, olha,
aqueles 11 urubus, todos esses caras, eles têm um patrão. Exatamente. E não somos nós. Não. Então, nós somos a senzala. Tá? Massa de manobra. Os escravos. Como gentilmente eles nos chamam de gado. Gado, Exatamente. E essa última coisa também, se procurem na internet, vocês vão ver. É isso aí. E nós, como às vezes... Jantar com Jorge Soros, Gregory Maniatis e Pedro Abramovay da Open Society Foundation. Exatamente. Aqui. Então, eles se reúnem periodicamente aqui no Brasil para receber instruções de melhor nos ferrar. E o arquidiabo, que seria o pior de todos eles, o maior traidor que a pátria já teve, o senhor Fernando Henrique Cardoso, vai com frequência para Chatham House, em Londres, que é um nome, para fingir, do Royal Institute of Foreign Affairs. Mas como isso, Real para relações estrangeiras, exatamente. E como ele abriga esse prédio chamado Chatham House, ele ficou conhecido com o nome de Chatham House. Muito convenientemente para os outros, porque aí eles escondem o nome real. O nome real. E o senhor Fernando Henrique também... O objetivo, portanto, tudo isso é conveniente reforçar, é a dominação mundial. Dominação mundial, sendo que o Brasil é a galinha dos ovos de ouro. Eu diria que é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, exatamente. Olha, desculpa. Não, por favor. Bom, Pedrinho deu uma aula aqui, mas agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Para todo mundo, eu quero botar um certo panos quentes. Vocês já entenderam quem manda, tá? Pedrinho explicou. Quem manda não está aqui no país, quem manda é lá de fora. Bom, quem manda lá de fora tem interesse no quê? No nosso nióbio, nas riquezas, no agronegócio e tudo isso. Então, por isso que um cara do STF vai lá e manda abrir as contas do agronegócio e tudo isso para levantar coisas, para criar problemas. Exatamente. Muito bem. Então, para quem esperava que depois de, vamos dizer, 80 milhões saírem para a rua, o presidente mandar esses caras tudo para caixa prego, e até agora não mandou, porque hoje é dia 9, já passaram dois dias. Exatamente. Take it easy, my friend. Vá com calma, tá? Os caras estão desesperados. Eles vão sozinhos se enforcar. Na própria corda. Na própria corda. A capa da Veja mostra o presidente se enforcando o pé, porque ele está se matando, etc. Aquela revista é um lixo, tá? A serviço desses mesmos patrões que a gente acabou de falar. Como toda a mídia tradicional. Tá. Aí os caminhões, desculpa, Pedro, só para complementar, os caminhões param. Aí o presidente pede ontem à noite, na noite de ontem, lá pelas 10 horas da noite, no dia 8, pediu que eles voltassem a trafegar, porque o desgaste que ia acontecer e quem ia sofrer mais era quem tem menor poder aquisitivo. Mas isso ele não falou em nenhum vídeo, foi um terceiro que disse que ele falou. Tarcísio que foi lá e disse, mas eu ouvi a gravação. Eu achei esquisita a gravação e fui confirmar, parece que a gravação era verdade e houve uma negociação com os caminhoneiros de noite que o presidente receberia-os. Porque hoje, o Capacho não recebeu ontem, os receberia hoje, dia 9 pela manhã. Ainda não confirmei se isso aconteceu, mas deve ter acontecido porque o capitão não falha a palavra. Então deve ter acontecido. E se os caminhoneiros não pararem, também não fique preocupado. O importante é que quem está em Brasília acampado, continue acampado em Brasília até derrubar. Não é, vamos deixar claro, ninguém quer acabar com o STF. O STF é uma instituição nacional. No momento, ela está cheia de gente podre. Indicada por quem? Por Lula e para Dilma. E esse último, mais violento, pelo Temer. Pelo Temer. Que indicou ele para ganhar proteção pessoal. Diz que a proteção desse cara é feita pelo PCC. Só isso. Porque ele era advogado do PCC. Então, os caras que foram lá no Pinheiros e disseram, os dedo duro, os Maria Chiquinha que foram lá e disseram, estão falando mal do senhor lá, né? Então vamos prender os caras, leve aos costumes. Esses caras são carinha do PCC. Se são ou não são, eu não sei. Estou sendo claro. Mas corre pelas ruas e a voz do povo é a voz de Deus, que esses caras, a segurança do tal indivíduo é do PCC. Exatamente. Então, que mora, por acaso, na frente do Pinheiros. Então, o Pinheiros, que é um clube de tradição, era o antigo Germânia, clube dos alemães, né? Depois da guerra mudou o nome para Pinheiros e não voltou para o nome original, né? Porque a Segunda Guerra foi uma ferida muito grande na comunidade
brasileira, mundial e alemã. Né? E porque o outro clube da comunidade italiana, que chamava-se Esperia, depois virou Floresta e agora depois voltou para se chamar Esperia. Tá certo? Mas complementando, Pedrinho. Então o presidente receberia e o deputado que negociou lá, eu não vou falar o nome porque posso falar errado. Exatamente. Mas é um deputado que também foi ordenada a prisão dele, junto com o Sérgio Reis, lá do Rio de Janeiro. Então, esse deputado continua solto, e o Zé Trovão, que continua solto também, e que Deus o tenha, Zé Trovão, continua aí na luta, porque você é o que nós temos para o momento. Então, continue aí, os caminhões, eventualmente, na estrada, deixa passar os carros, para o que puder parar, o que não puder parar não para, ninguém quer que ninguém morra. A verdade é que o que irrita esses caras é que ontem à noite o governador lá do Distrito Federal mandou mais de 30 carros de polícia com giroflex para tirar os caminhões. Os caras sentaram na faixa, sentaram no chão. Sentaram e começaram a rezar. Então isso para quem não viu e não quer ver, que a televisão não dá, não vai mostrar. Canalha do Bonner, eu digo com todas as letras, é um canalha. O cara é um canalha. Exatamente. As notícias que ele deu no dia 7 de setembro é coisa foi de a coisa canalha, mais que eu já vi na minha vida. Que eu vi na vida. Ele e aquela outra senhora que senta do lado dele lá, que confirma a estupidez. Bom, a Terta. Ele fala assim, não é Terta. Não é verdade? Ela confirma. Exatamente. Bom, os caras rezaram. Isso irrita mais do que qualquer outra coisa, porque os caras tiveram que voltar para trás e eles estavam com bulldozer, eles estavam com guincho, eles estavam com a cara da polícia. Ninguém jogou pedra, ninguém jogou molotov, ninguém enfrentou a polícia. Enquanto isso, eu vi vídeos do Anhangabaú, aqui, mulher nua, com uma máscara de macaco, correndo no meio dos caras, bandeira vermelha para todo lado. Esses são os caras comprados. E uma meia dúzia de gatos pingados, isso precisamos dizer. Isso no dia 7, isso são os apoiadores. E aí as notícias são que o Lula ganharia em qualquer cenário. Então, gente, acorda. O Brasil acordou, agora a gente tem que acordar mais do que acordar. A gente vai tirar a bunda da cadeira agora. Tirar a bunda da cadeira, continuar. Ou seja, continuar esse domingo, o pessoal em Brasília continuar, vamos apoiar os caras, mandar comida, água, e que eles só saiam de lá quando limpar o STF. Não é fechar o STF, é limpar o STF. É trocar, porque a maioria dos ministros foi indicado por aquelas duas maravilhas voadoras, o Lula e a Dilma. Exato. E só esse piorzão que foi pelo Temer. Tem um do Collor, um do Temer. O do Collor se aposentou. O do Fernando Henrique, o do Fernando Henrique está lá ainda, né? Acho que é a boca de bagre. Exatamente. Bom, mas enfim, então o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: ainda que os caminhoneiros, atendendo ao pedido do presidente, se for verdade, se ele for fazer um vídeo pessoalmente... Isso, né? Eles pediram isso ontem. Exatamente, isso. Então, não mande áudio. Fale, bote a cara. Bote a cara, exatamente. Se o senhor pedir, a gente faz. Exatamente. Tá? É o que eles disseram. Se durar uma semana, já dá um sustinho nos chineses. O dragão vermelho lá vai ficar faminto. E aí eu preciso completar. Por que o Brasil não tem que temer a China? Porque se eles jogarem a bomba atômica, eles estão estragando o que eles cobiçam, que é comida no agronegócio, morrem todos lá, tá certo? E para fazer uma invasão convencional de um continente como o nosso, se eles não morrerem de fome nos navios, né, que para trazer o exército aqui, e aqui eles não conhecem nada, não conhecem geografia, não conhecem os costumes regionais nem nada, eles vão ser caçados como quer de tudo. Pedrinho, está acabando, eu quero dizer uma coisa. Para completar a cereja no bolo, o capacho, isso aqui eu ouvi, eu não sei se é verdade. Que o capacho é o Pacheco, senão muita gente não vai entender. O Rodrigo Capacho, que usa quase as mesmas letras no sobrenome. Fez um anagrama. Um anagrama. Tá? O Rodrigo Capacho, eu tenho que usar a palavra ameaça, né? Porque isso é uma ameaça. Ele ameaça a chamar a Greta Thunberg para falar no Senado. Porra, Capacho! Que é a única sueca feia que eu vi na minha vida. Não, mais que isso. É uma débil mental. Exatamente. A pirralha débil mental. Exatamente. Bom, e o Barroso para... Borroso? Para despicaçar o presidente,
que o presidente fala que conhecereis a verdade vos libertará, o Barroso fez uma gracinha, assim, conhecereis a mentira e ela o escravizará. Disse isso para encher o saco do presidente. Claro. Eu acho que o capitão não está nem aí, não dá bola. Exatamente. Eu estou vendo ele muito tranquilo e eu acho que ele parece que é um homem de bem. Viveu 20 e tantos anos lá naquela pocilga e não se corrompeu. Pois é. E a hora que for para terminar, eu quero dizer então, vamos a minha palavra final. Diga a palavra final, que é muito... Essa palavra é importantíssima. É nossa percepção. Exatamente. Vocês vão ver. De um cara fake, que só usa peruca, conseguiu... Fake, é tão fake que o cabelo é fake. Que o cabelo é fake. Conseguiu que a filha fosse nomeada desembargadora por alguma troca de favores republicano, né? Claro. É isso aí. Focus yourself. Focus yourself. Muito Faço obrigado. minhas as palavras do Opa! Então. Um beijo a todos. Clique, compartilhe. O povo, gente, o povo precisa saber. Quando você sabe, é mais fácil você dialogar, mais fácil você chegar ao teu objetivo. Exato. Porque você não está lutando contra inimigos imaginários. E moinhos de vento, como Dom Quixote. Exatamente. Tá? Então, muito obrigado. Eu e Sancho Panza nos despedimos. Um beijo a todos. Um abração. Tchau, tchau. Até o próximo.